nós estamos no ar com Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é gravidez. Por isso eu recebo no estúdio a doutora médica ginecologista e obstetra, a doutora Tabata Monzer. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente sempre fala, né, de gravidez, até conversei com a doutora antes, que muita gente fala de gravidez pensando no bebê. Cuidados que a mãe tem que ter para ter uma gestação saudável, pensando no bebê. Mas hoje o foco é outro, vamos falar da grávida, da gestante, né? Afinal de contas, muda muita coisa na vida, no organismo, né, da mamãe durante a gravidez, né, doutora? E isso acontece desde o início, gente. É uma coisa que as mudanças são perceptíveis nas primeiras semanas de gestação. E isso acontece principalmente porque os hormônios, eles estão muito eu brinco que é uma bomba de hormônios. Então, o início da gestação acontece o aumento do HCG, que é o hormônio da gravidez, e esse primeiro hormônio, ele faz muitos sintomas. Então, é o hormônio que dá o enjoo, principalmente, né? Então, numa mulher grávida, no início da gestação, o HCG faz um pico hormonal. E aí esse pico de hormônio gera enjoo, gera alguns outros sintomas, associado com outro hormônio que é a progesterona. Então, no início da gestação, esses hormônios estão muito em alta. E isso geram todos os sintomas. Enjoo, como eu falei, instabilidade emocional, ao mesmo tempo que a mulher está muito feliz, muito contente, ela tem uma labilidade emocional. Eu sempre brinco que ela vai do riso ao choro em segundos. Você fala que a grávida é chorona, é sensível demais? Isso, exatamente. Ela se emociona com coisas que ela não se emocionava antes, ela fica mais irritada, e aí ela acaba brigando, acaba sendo grosseira, e aí ela chora. Porque ela não queria ter sido grosseira, ela não queria... Então, eu sempre peço calma para os maridos, para os familiares, porque ela vai voltar a ser uma pessoa... Mas isso é só nas primeiras semanas? No primeiro trimestre. No primeiro trimestre de gestação, esses hormônios estão muito em alta. Então, acontece isso. Depois do primeiro trimestre, depois de 13 semanas de gestação, acalma, esses hormônios vão se estabilizando, a placenta vai assumindo o comando da gestação e aí as coisas melhoram, né? Mas no começo da gestação ocorre essa mudança bem importante. As primeiras mudanças não são tão perceptíveis fisicamente, é mais uma questão emocional realmente, é isso que muda. Fisicamente, a mulher percebe muito um aumento mamário. E não é por leite ainda, tá, pessoal? É porque é o hormônio mesmo, é a progesterona que deixa a mama muito sensível e mais aumentada. Então, a sensibilidade até da água do chuveiro caindo, ela sente desconforto. No tirar o sutiã, ela sente um desconforto muito grande. E outra coisa que a progesterona, que é um dos hormônios que estão em alta, ela faz, é uma lentificação do esvaziamento do estômago e do intestino. Consequentemente, o intestino fica mais preso e essa mulher ela tem uma produção de gás maior. De manhã ela está com uma barriga, no final do dia ela está com uma barriga de 4 meses de gravidez. Meu Deus, isso aqui é barriga de gravidez? Não, é gases. Né? Então, a progesterona, ela atrapalha também um pouquinho nesse começo, mas depois a tendência é regular, melhorar um pouquinho esse trânsito gastrointestinal. Tudo culpa do hormônio. Tudo culpa do hormônio. E a questão do enjoo, a doutora falou que também tem relação com o hormônio, então... Por isso também no começo, nesse primeiro trimestre? Isso, exatamente. O HCG, que é o hormônio da gravidez, ele faz um pico no começo da gestação até a placenta assumir o comando dessa gestação. Então, o HCG, por exemplo, em gestações múltiplas, o HCG ele está o dobro do que ele deveria estar, né, se fosse numa gestação única, e o enjoo piora muito. Existem algumas alternativas, existem medicações, existem alternativas que a gente pode fazer para tentar melhorar esse enjoo, mas ele é mais comum no primeiro trimestre. Algumas gestantes, infelizmente, permanecem com esse enjoo a gestação toda. Né? E podem ter gestantes que não têm enjoo? Podem. Pode acontecer? Podem. E aí algumas pacientes minhas chegam no consultório, doutora, eu não tô sentindo nada, não enjoo, eu não tenho... Eu falo, que bom, levanta a mão pro céu e agradece. Acho que eu não tô grávida. Mas né, não são com todas as mulheres, mas algumas não têm. E não tem problema algum não sentir isso. Não tem problema algum não ter essa labilidade emocional que eu falei anteriormente. Né? Algum sintoma ela vai ter, mas se você conseguir
passar ilesa dessa fase, melhor ainda. Mas toda gravidez é diferente? Uma mãe numa primeira gestação pode ter todos esses sintomas, na segunda pode sentir diferente, isso acontece? Sim, sempre. Na verdade, quem já é mãe sabe, e quem já tem mais de um filho concretiza o que eu estou falando. Uma gestação nunca é igual à outra, né? Então, os sintomas podem ocorrer em uma e não acontecer em outra. E isso não significa que tem algo de errado nisso, né? Simplesmente as gestações são diferentes. Tem mães que falam em enjoos matinais. Pela manhã é mais comum, realmente? Isso, o enjoo matinal é o mais comum. Principalmente ao escovar os dentes, né? O jejum prolongado piora também esse enjoo. Então, normalmente, depois delas terem tomado o café da manhã, isso facilita um pouquinho, mas melhora um pouquinho no decorrer do dia, mas o matinal é o mais comum. Escovou os dentes, na maioria das vezes acaba vomitando. E aí, vamos lá, doutora, passou dos 3 meses, aí começa a mudar a parte física, realmente? Isso, aí eu falo que a gestação vai ficar boa, né? Porque aquela instabilidade emocional equilibra, aquele sentimento de preocupação, porque a gente sempre sabe que o primeiro trimestre da gestação é o trimestre mais preocupante, né, onde os riscos de sangramento, de aborto, de alguma perda é maior. Então, a fase mais tranquila vai entrando. E a fase mais esperada está chegando, que é o aparecimento da barriga. Né? Então, no primeiro trimestre, a gente fica com o corpo estranho, como eu falei, fica mais distendida, tu fica mais estufada, como o povo fala, né? Mas no segundo trimestre, a barriga vai começando a apontar com 20 semanas, que é na metade da gestação, com 5 meses, que vai ficar com aquela barriga característica de gravidinha. Né? Nas mulheres mais magras, essa barriga aparece mais rápido e nas com peso adequado ou um pouquinho mais cheinhas, elas demoram um pouquinho mais para aparecer. E aí, nesse momento, doutora, onde o útero também começa a crescer junto, né? Isso. Deve causar uma série de outras mudanças também. Ainda não. Nessa fase, é uma cedo, fase... essa fase do crescimento uterino não incomoda muito. O útero maior, com um bebê maior, ele vai começar a incomodar mais no terceiro trimestre de gestação. Nessa fase, podem começar a aparecer alguns sintomas que não existiam no primeiro trimestre, mas que agora, devido à mudança da anatomia, porque quando a gente não está grávida, a nossa coluna é retinha, né? Então, começa a ter uma protusão, começa a ter uma barriga e a nossa coluna começa a entortar, começa a fazer uma lordose fisiológica, esperado durante o período gestacional. E aí, isso pode começar a aparecer as dores lombares, as dores nas costas. Então, isso é muito importante nessa fase da gestação, se preparar e melhorar o seu corpo para poder ter uma gestação mais tranquila, no sentido de melhora das dores. No caso da coluna, por exemplo, é só durante a gestação. Volta ao normal depois do parto? Volta por quê? Porque a anatomia vai voltar para o normal. Então, isso não vai ter problema nenhum. Outra coisa que é muito comum na gestante, que ainda é uma alteração física, né? O nosso corpo, ele produz um hormônio que chama relaxina, que faz um relaxamento de todas as articulações do nosso corpo. O nosso corpo nos prepara para o parto normal, né? Então, ele não consegue focar só na parte da bacia. E aí, ele relaxa todas as outras articulações. Então, eu sempre recomendo para as minhas gestantes, a partir do segundo trimestre, quando a barriga está maior, evitar os saltos. Por quê? Ah, não, mas eu uso salto a minha vida inteira, não vai ter problema nenhum. Aumenta a chance de entorses, aumenta a chance de quedas, porque o hormônio que está relaxando a bacia, está preparando a bacia para se movimentar para o bebê poder encaixar, ele vai relaxar tornozelo, ele vai relaxar joelho, então aumenta as chances de quedas. Fora que a gestante ela fica mais desequilibrada, né? Eu lembro que quando eu estava grávida, eu sempre fiz academia na minha vida inteira e nas gestações continuei fazendo. E eu fui fazer um exercício que eu fazia corriqueiramente. E eu me desequilibrei de um jeito que eu falei, meu Deus, mas como? Aí o meu professor, você sabe como isso acontece, né? Então, a gente acha que não vai acontecer porque eu estou habituada a fazer esse exercício ou habituada a andar de salto, mas não, a gente tem que cuidar porque os riscos são maiores. Essa coisa, então, de ficar atrapalhada durante a gravidez, até esquecida. Isso é um detalhe normal. muito
Muito, muito, muito. Mas isso é hormonal também? É hormonal, o esquecimento é hormonal. E, gente, ela não tá se fazendo. Acredite, não esqueci, não acha graça e não acha que ela tá assim. Os maridos às vezes falam, doutora, ela tá me sacaneando. Poxa. Trocar palavras. Esquece mesmo. Se você não fizer aquilo que você tinha que fazer naquele momento, se você não anotar, vai esquecer. Mas isso é durante toda a gravidez? Durante toda a gravidez. Eu sempre peço para elas anotarem as dúvidas, porque elas chegam no dia da consulta, eu tinha que perguntar. Então, se não anotar, vai esquecer. Isso é muito comum e isso perpetua a gestação toda. Não é só separado por trimestre, não. E isso também depende de gravidez a gravidez ou o esquecimento já é geral? Gente, grávida, eu não vi nenhuma grávida que não tenha alteração da memória. Se ela não esqueceu, ela esqueceu que ela esqueceu. Exato. Bom, doutora, tem umas situações também que são um pouco... Vamos ver se são mitos ou se realmente acontecem, né? Por exemplo, a questão da azia, né? Tem as mamães que falam, tô com muita azia, meu filho vai ser cabeludinho. Isso acontece. Tem relação? Então, não. Na verdade, isso é mito. Tá? Na verdade, a quantidade de cabelo não está relacionada com a ter ou não ter azia. A azia, ela acontece por um refluxo do conteúdo ácido do estômago para a região do esôfago, né? A grávida, ela tem todas as pessoas têm uma válvula que separa o estômago do esôfago. E aí essa válvula, durante a gestação, de novo, por hormônios, ela fica mais relaxada. E quando a gestante está com uma barriga maior, ou seja, no terceiro trimestre de gestação, além desse hormônio relaxando essa válvula, existe uma compressão mecânica. Então, o útero está empurrando. O estômago, que antes era localizado de uma maneira mais espaçosa, ele está comprimido, ele vira uma salsicha encolhida. Então, aumentam as chances de refluxo, né? Doutora, mas eu tenho refluxo desde o primeiro trimestre, eu nem tinha barriga. É por causa do hormônio. Então, a gente sempre orienta fracionar as refeições, não comer e deitar, porque isso propicia e facilita o refluxo. Então, dá para amenizar os sintomas. Existem várias coisas que a gente pode fazer para amenizar. Existem medicações que a gente pode tomar, né? Mas o importante é sempre conversar com o seu obstetra para ver se aquela medicação é liberada, se aquela medicação, se tem alguma restrição para ti ou para a gestação, para não ter perigo nenhum. Se o bebê nascer cabeludinho, é coincidência. É coincidência. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Depois do intervalo, a gente volta falando mais sobre gravidez e sobre esse universo de mudanças que acontecem durante a gestação. A gente volta já. Estamos de volta com Primavera Saúde. Hoje o nosso assunto é gravidez. A gente está desvendando aí o universo das grávidas, né? E a gente já viu que o hormônio dita a vida das grávidas, essas mudanças hormonais, durante todo o período de gestação, né, doutora? Muda isso tudo, mesmo, né? Muda. No intervalo muda, a gente estava rindo de algumas coisas aqui, né? O principal, né? Tem desejo, tá grávida. Essa coisa do desejo existe, doutora? E tem alguma relação também com essa mudança toda hormonal? Então, existe sim, né? Algumas mulheres, elas têm uma predileção por determinado tipo de alimento e isso é muito comum. Elas sempre preferem coisas ácidas, coisas geladas, e isso também é hormonal, né? Não é nada que ela esteja... Ela realmente sente desejo de comer determinado alimento, ou determinada fruta, mas algumas, assim, acabam se aproveitando dessa, né, e acabam judiando dos maridos. Nem tudo desejo realmente? Ela até pode estar sentindo vontade de comer aquilo, mas, gente, não façam os maridos sair à meia-noite atrás de uma melancia, por favor, né? Coitados. Não vai causar nenhum mal para a criança se ela não comer naquele horário. Não vai nem causar nenhum mal. A criança não vai nascer com cara de melancia ou com cara de não sei o quê. E ela pode esperar até o dia seguinte, não vai ter problema algum, né? Não vai estar causando mal nenhum.
Existem algumas outras mulheres que têm alguns desejos um pouco mais estranhos, vamos dizer, né? Misturam doce com salgado, bolo com feijão, bolo com, né? Assim, que combinações que não seriam combinações tradicionais, que a gente diria. Gente, é um desejo dela, uma vontade dela comer, né? E tá errado, tem algum problema? Não, não tem problema algum. Agora, temos que ficar atentas quando esses desejos, eles são mais estranhos do que misturar um doce com salgado, por exemplo. Quando não são coisas comestíveis, por exemplo? Isso, por exemplo, tem mulheres que têm desejo de comer terra, de comer gelo, de comer ferro, chaveiro. Conheço várias. Então, isso aí pode estar nos mostrando alguma deficiência de alguma vitamina, né? Então, o pré-natal ele é muito importante para fazer todo esse acompanhamento, essa investigação, e se houver alguma deficiência, vai ser reposto, né? A gestante normalmente ela já usa um polivitamínico, mas se for alguma coisa específica, ela vai repor mais especificamente. Tem alguma relação com memória afetiva? Porque eu conheço algumas grávidas que sentem vontade de comer algo específico feito pela mãe, feito pela avó, isso volta também por conta do hormônio ou não tem relação? Então, tu sabe que tem alguns estudos que falam que algumas gestantes, elas acabam... porque a partir do momento que você fica grávida, ninguém mais olha para você. Olha para sua barriga, olha para o seu bebê, tudo é o bebê. Morreu a mãe. Né? A mãe morre. Então, ela acaba, isso é uma coisa inconsciente, ela não está fazendo de propósito, mas para chamar atenção, né? Então, assim, eu queria a comida que a minha mãe fazia, ou às vezes para chamar a atenção do marido, do parceiro, né? Ela quer que ele olhe para ela, né? Para o desejo dela. Então, isso é comum de acontecer e a parte emocional conta muito nessa questão. Ela só quer um colo. Ela só quer um colinho, ela só quer uma atenção, né? Ela quer ser mais cuidada. Bom, doutora, tem algumas mudanças que a gente olha e já diz, agora ela tá ficando com cara de mãe, né? O que muda isso? Tem um ar diferente, a questão da pele também se fala que uma gestante muda a pele, muda cabelo. Isso muda realmente ou só... É uma percepção que a gente tem mesmo? Muda realmente. É engraçado porque quem trabalha com grávida todos os dias da sua vida, né? Então a doutora já está muito acostumada. Então, assim, a gente olha para a pessoa, tu vê uma mudança, principalmente quando ela já é tua paciente há anos, ela fica com o rostinho mais redondinho, a pele realmente fica muito boa durante o período gestacional, pele e cabelo. Né? Ela tem um brilho. Hormônios também? Hormônios. Gente... Que bom, né? Eles não só atrapalham, essa né? loucura toda. Que bom. Eles ajudam também. Mas no pós-parto vem o hormônio de novo e aquele cabelo maravilhoso que ficou durante o período gestacional... Já é outro hormônio, daí mudou. Aí vai ter uma queda bem importante dos cabelos. Normalmente entre 4º e o 7º mês pós-parto, os cabelos caem bastante. Né? Isso é uma coisa fisiológica, tem que ficar atenta, existe tratamento, mas pode acontecer. Mas durante o período gestacional, não. A pele fica muito boa, o cabelo fica muito bom e é muito importante o cuidado com a pele, né? Porque uma mudança muito grande está acontecendo, a barriga vai esticar muito, o peito vai esticar muito. Então, as alterações da pele durante a gestação, se não fizer um acompanhamento e um tratamento adequado, as consequências podem aparecer. A questão da pele esticar tem a questão das estrias também, né? Isso é muito comum aparecer, né? As estrias é uma alteração que acontece, existe uma predisposição daquela pessoa, né? Então, uma predisposição genética. Mulheres mais jovens, que têm a pele com mais colágeno, também são mais predispostas a terem estrias do que uma mulher mais velha. Porque no decorrer da vida a gente vai perdendo colágeno, então a nossa pele não fica tão dura. Quando a gente vê uma mulher jovem, a gente vê aquele turgor, aquela coisa sustentada. A mulher mais velha, ela vai perdendo, então ela consegue ter uma elasticidade maior. Ganho de peso excessivo, né? É um dos principais fatores no aparecimento da estria, porque
quem ganha 20 quilos durante um período gestacional numa pele que resista. Então, as chances são muito maiores. Mas existem prevenções, né? Um uso adequado de um creme, um bom creme para gestação, ameniza e tende a melhorar o aparecimento dessas estrias. Todas essas mudanças, doutora, emocionais, fisiológicas, enfim, tem alguma que pode ser diferente se houver uma prevenção, se houver um acompanhamento antes? Porque hoje em dia muitas mulheres estão se programando para ter filhos, né? Quero ter filhos daqui 2, 3, 5 anos e já fazem esse cuidado. Algo dá para mudar com essa prevenção? Eu sempre falo que a prevenção é o melhor remédio, né? Então não adianta, eu quero um remédio para tratar tal coisa. Não, vamos prevenir, vamos nos preparar para receber esse novo ser. Então, uma vida saudável é o mais importante. As pessoas, eu vejo que pela correria, vem fazendo cada vez menos atividade física, então isso é muito importante, né? Não só para prevenção de ganho de peso excessivo, para estar com um peso mais adequado para iniciar uma gestação, mas para a tua saúde mesmo, né? Exercício físico, por exemplo, previne pré-eclâmpsia, previne diabetes gestacional, então são coisas que são doenças muito perigosas durante o período gestacional que podem ser prevenidas com atividade física, né? Fazer exercícios periódicos, deixar suas vacinas em dia, é muito importante. Cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável, comer menos coisas industrializadas, tomar menos refrigerante. Gente, refrigerante não se toma, por favor. Eu peço. Corta fora. Né, não dá. Não que você não possa tomar nunca, mas deixe para um final de semana, vai sair, vai comer alguma coisa. Não pode se tomar refrigerante no almoço todos os dias, né? Isso não faz bem para a saúde. Então, e eu sempre falo para as minhas gestantes, como é que você vai querer que o seu filho coma verdura, legumes e tome água ao invés de refrigerante se ele vê isso na casa dele, né? Então, assim, a mudança começa antes para a gente poder ter uma gestação e um filho saudável. E a questão de idade, doutora, as mulheres estão deixando para ter filhos mais tarde? Isso vem... Eu fiz uma live no meu Instagram falando sobre infertilidade, que é um assunto muito comum, né, que hoje vem cada vez mais crescendo. E por quê? Porque a expectativa de vida aumentou, né? As mulheres, elas entraram para o mercado de trabalho, elas querem estudar, elas querem ter uma boa posição para depois iniciar a vida materna, né? Só que os nossos óvulos, infelizmente, não nos acompanham, os nossos ovários não nos esperam, né? Então, a fertilidade feminina, após os 35 anos, ela cai. Não que uma mulher de 38, 40 anos não possa ter um filho. Ela pode, só que a qualidade desses óvulos diminui muito. Então, a quantidade e a qualidade desse óvulo fica muito prejudicada. Consequentemente, os riscos de aborto, os riscos de má formação são maiores. Então, quando as pacientes chegam no meu consultório, e muitas pacientes não sabem disso. Por quê? Porque é uma menina nova, é uma guria nova que se acha nova porque ela realmente é nova, só que os ovários dela não são. Porque o ovário dela vai liberar um óvulo com 38 anos, né? Nós nascemos com toda a nossa reserva ovariana pronta. Olha! Né? Então, lá dentro do útero, a gente já tem toda a reserva. Nesse caminho até nascer, a gente já perde óvulos e no decorrer da vida, muitos óvulos são perdidos. Então, a nossa reserva ovariana fica muito prejudicada depois dos 35 anos. Então, é importante conversar com o seu ginecologista. Existem alternativas para as mulheres que querem postergar a gestação, tá? Não é que tu não possa. Existem mulheres que falam, eu não posso ter filho agora. Então, vamos programar, vamos congelar óvulos, né? Hoje em dia existe essa existem possibilidade. várias possibilidades. Então, é muito importante que converse com isso, sobre isso com o seu ginecologista. Se programar é fundamental. Exatamente.
Doutora, incrível, eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente podia continuar conversando, rende mais 1, 2 programas, né, doutora? Porque a gravidez é outra vida, né? É outra vida. Muda completamente, eu acho que tem muito assunto ainda pra gente discorrer a respeito. Com certeza, e se precisar conversar comigo de novo, me chame que eu terei o maior prazer de estar aqui com vocês de novo. Vamos fazer um gravidez parte 2 aqui no Primavera legal, boa ideia. Doutora, obrigada. Sucesso aí, né? E continue ajudando muitas mamães. Obrigada, né? Não obrigada só os pelo bebês, convite. que a gente venha a auxiliar as mamães também, tem uma atenção especial para elas. Com certeza. Obrigada. Gente, o Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem, falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!